WordPress? Bom, essa aula vai para você que trabalha com front-end ou é um empresário e está começando a fazer o seu sistema, o seu website, e você simplesmente está cansado de pagar para alguém para ter que fazer o seu template. Você já sabe, conhece um pouco de HTML e quer você mesmo editar ali as funções que vai ter no seu sistema ou no seu website. E você quer saber como é que essa ferramenta funciona. E aí muitas vezes você vai para o recurso do WordPress e muitas vezes você quer construir um sistema para você. Ou você já contrata algum tipo de serviço que você consegue fazer a alteração do seu HTML. E se você pudesse fazer a alteração do HTML do seu sistema de forma dinâmica? Bom, esse é o intuito da nossa aula de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês trabalham com Template Engine. E aí vocês vão conseguir entender como que é esse mecanismo por trás, para que se um dia você vir a se tornar um programador, você vai conseguir criar um CMS para você, onde você faz toda a interação de código também no seu template. Então vamos lá, bora começar a aula. Bom pessoal, conforme eu falei, quando você trabalha com WordPress, ele tem ali o conteúdo dele, que é os blogs, e você dentro do WordPress tem um negocinho chamado Pages, onde você consegue criar HTMLs e colocar esses HTMLs dentro do seu template, dentro do seu editor de texto. E eu vim construindo com vocês um sistema de CMS em ASP.NET, mostrando para vocês como é que vocês conseguem criar um tipo de template, colocar um editor em HTML, onde vocês digitam as coisas lá e quando você dá um preview, ele mostra as informações para você na tela. Então vocês viram isso nas aulas anteriores. O objetivo dessa aula é você fazer esse seu conteúdo, que quando você clica em preview, fique dinâmico. E você consiga, na realidade, colocar lógica lá dentro. Ou seja, condicional, looping, coisas que você utiliza para quando você está programando. Então você consegue deixar o seu template mais dinâmico e aí o front-end ou a pessoa que vai mexer no seu sistema vai ter total condição de customizar o layout da maneira que ele quiser. Então o objetivo é mostrar para vocês um componente chamado NVelocity. Esse componente chamado NVelocity, ele faz com que você que está construindo sua solução flexibilize o seu texto em HTML para que você possa colocar tags dinâmicas e assim ele ficar mais interativo. Eu já mostrei para vocês como que funciona ali o RB do Ruby, o EJS do Node.js, já mostrei para vocês alguns tipos de template em Java, o Razor lá do C Sharp, e vocês viram que eles têm algumas linguagens de marcação em comum, onde você coloca a tag dinâmica e a partir daí você vai fazendo o seu código. Já o NVelocity, ele também tem a sua forma específica para você fazer o seu template. Então, nosso objetivo da aula de hoje é transformar esse conteúdo que a gente digitava lá em HTML, aqui dentro, e depois dava um OK, e depois clicava no botão Preview e mostrava o conteúdo, né? Ou seja, um HTML que a gente colocava sem ser um template, um código texto HTML que quando a gente jogava no browser ele sabia processar. O nosso objetivo hoje é pegar esse HTML e deixar ele dinâmico. E quem vai fazer essa parte dinâmica pra gente? É o NVelocity, esse componente que eu vou utilizar na nossa aula de hoje. Bom, vocês vão ver que eu vou ter condição de aqui colocar uma informação para fazer um condicional. Então, if a variável, o tipo de modelo que eu passei para esse meu template for verdadeiro, né, se for true, eu consigo tomar uma ação e fazer um código diferente, escrever alguma coisa diferente. Você normalmente só consegue fazer isso daqui quando você cria um CMS, na verdade quando você cria um projeto e você utiliza ali os seus HTMLs, os seus SHTMLs, ou seja, você programador está fazendo isso. Isso aqui que eu estou falando é outro patamar. Não é você programador que vai programar essa linguagem de template para você. É o seu CMS que você vai deixar pronto e a pessoa que estiver utilizando o seu CMS vai conseguir fazer o que você precisa. Já no WordPress, você tem um negócio chamado shortcode. Que é o quê? Esse shortcode são pedaços de funções que você cria dentro do seu tema e esses pedaços de funções que você cria,
a pessoa pode utilizar diretamente no template HTML dele, que vai ser renderizado um pedaço de código. Então você cria uns pedaços de código, né, os shortcode, para que você possa incluir no seu template. O que eu estou falando aqui, que você vai utilizar no NVelocity, é mais avançado ainda do que isso. Porque você não vai criar um pedaço de código. Você vai ter condições de programar diretamente dentro do seu template. A única coisa que você precisa fazer é saber quais os modelos que aquele seu controller vai mandar para o seu template para que você possa então processar, tá bom? Então, minha gente, já falei aqui todo o plano que a gente tem para fazer na aula de hoje, agora a gente vai lá para o computador para mostrar isso para vocês na prática. O objetivo é abrir a mente de vocês. A partir do momento que vocês conhecerem essa tecnologia, vocês vão conseguir fazer diversos projetos, tá bom? Então é isso, vamos lá, bora para o computador. Ótimo, pessoal, então de volta no computador. Pessoal, olha só, essa aula, ela é muito dependente dessa aula 64 aqui, ó, Render HTML. Então, antes de vocês continuarem, revejam essa aula de Render HTML para que você não fique perdido aqui, tá bom? Bom, então continuando aqui, ó, o que a gente fez? Nas aulas anteriores a gente criou então esse cadastro, e esse cadastro a gente tinha então um botão que a gente dava alterar ou incluir dados, e aqui a gente conseguiria colocar dados com HTML. Depois eu mudei aqui colocando um editor de texto também para que vocês pudessem editar HTML de texto num editor. Para essa aula de hoje, eu tirei esse editor para que a gente possa trabalhar no HTML, deixando o HTML que a gente quiser aqui. E aí, se vocês olharem, eu consigo fazer qualquer tipo de alteração do HTML. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, algo em itálico. Ó. Então, estou colocando nesse meu próprio HTML, vou colocar um texto aqui em itálico. Vamos lá. Vou colocar Danilo Aparecido dos Santos. Então, dos Santos vai ficar aqui em itálico. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Vou vir aqui, alterei o meu conteúdo e vou dar um preview para a gente ver como é que vai ficar. Tá aí, ó. Então, preview, ó, Danilo Aparecido dos Santos, eu deixei aqui em itálico. Então, é possível eu alterar o meu HTML no nosso CMS. Então, a gente fez esse cadastro e esse cadastro gera um CMS para a gente com uma página renderizada. Então, a gente já viu que é possível a gente fazer alterações no HTML de forma dinâmica aqui, mas não utilizando o código, não passando nenhum componente para lá. E aí, o objetivo agora é usar o componente do NVelocity. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Para isso, eu alterei algumas coisas no código que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu vim aqui nesse meu index, nessa minha tela aqui, ó, que é a minha index de páginas, e criei essa coluna a mais aqui, ó, Render NVelocity, colocando esse botão com uma rota que manda ali, ó, para o preview dinâmico, né? E aí, aqui no meu HTML, da minha index, então eu vim aqui, eu estou em páginas index, veio na minha view aqui, ó, de páginas index, abri ele aqui para vocês, deixa eu carregar, tá aí. Aí agora, neste caso, vocês vão ver que eu tenho aqui, então, uma coluna a mais aqui na minha tabela, que eu coloquei o nome dela de Render NVelocity, e também eu tenho aqui agora um outro link que eu mando para esse, ó, preview dinâmico. Depois que eu criei esse preview dinâmico, eu fui diretamente lá nas minhas rotas, e aí eu dupliquei essa rota preview e criei a rota preview dinâmico. Nessa rota preview dinâmica, eu mandei para uma outra ação, que é a ação preview dinâmica. Eu vou até criar mais uma rota aqui, ó. Essa rota, ela vai se chamar preview dinâmica sem tema. Ou seja, eu vou explicar para vocês o porquê. Preview dinâmica no tema. E aí, eu vou colocar desse jeito aqui também, essa nova rota aqui que eu estou criando aqui. E também vou utilizar ela como no tema aqui para vocês também. Que eu vou criar uma outra coisa aqui que acabou de surgir na ideia aqui na minha cabeça. Mas o objetivo é, quando eu mando para o preview, eu faço um pouco diferente no preview dinâmico, eu faço um pouco diferente do que no preview. Então, quando eu chamo o controller aqui páginas preview, olha o que acontece. Eu entro aqui no meu controller de páginas. No meu controller de páginas, eu venho aqui, ó, e pego a ação preview. Nessa minha ação preview, eu passei o ID por parâmetro, o de acordo com o que está aqui na minha rota, né? Ó, passando o ID por parâmetro.
E aí eu pego esse ID, vou lá na minha base de dados utilizando o meu modelo, busco o meu objeto, jogo o meu objeto na ViewBag e mando renderizar na minha view. Nota que aqui eu estou usando o Action Result. Então com o Action Result eu preciso criar aqui uma view chamada Preview. E essa minha view chamada Preview, eu passo aqui os meus dados do ViewBag para o meu template aqui, que agora é o template Razor, e mando renderizar o HTML do conteúdo. E esse conteúdo é o conteúdo que eu gravo quando eu altero ou adiciono dado nesse conteúdo quando eu dou um alterar aqui, que agora eu derrubei a aplicação. Mas, o que acontece? Esse conteúdo é a coluna que a gente criou lá no banco de dados nas aulas anteriores, né? Então, olha só aqui que legal que a gente pode fazer aqui agora. Com essa rota nova, eu mando para uma nova ação, que é essa ação Preview Dinâmico. E aí, nessa ação Preview Dinâmico, eu vou começar a usar o NVelocity. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer aqui é ir no gerenciador de pacotes Nugget. Então, vir aqui diretamente no gerenciador de pacote. E aí, eu mandei digitar aqui ó, no procurar, né? Eu coloquei NVelocity. Então, uma vez que eu coloquei NVelocity, ele apareceu o componente que eu queria. Cliquei nele, cliquei no meu projeto e mandei instalar. Nesse caso, o meu já está instalado, então, se eu clicar aqui, ele vai desinstalar. Então, eu pedi para instalar esse projeto. Depois, eu fiz as inclusões do Velocity aqui no meu using. Então, eu tenho aqui as informações do Velocity incluído no meu projeto. Aqui, ó, Velocity e Velocity. E aqui embaixo, eu já posso, então, começar a utilizar o Template Engine. Então, aqui eu inicio a minha sessão do Template Engine. Neste outro caso aqui, ó, eu estou criando um modelo. Ou seja, eu estou criando aqui um hash, e nesse hash ele é convertido em um objeto, e esse objeto eu posso usar ele para passar para o meu template. Então olha que interessante, ó, modelo.header, olha que legal, tá vendo? Ó? Nesse hash eu tenho esse meu objeto, .header, que ele vai acessar essa propriedade. Agora se eu digitar aqui, ó, .itens, ó, ele é esse objeto que vai acessar essa propriedade, que é a propriedade itens, tá vendo? Se eu pegar essa propriedade itens e pegar aqui o índice de 0, ó, ponto, ele vai aparecer aqui para mim o ID, o negrito e o nome. Então eu estou criando aqui ó, um hash, e esse meu hash ele passa a ser um objeto dinâmico. Então eu estou criando um objeto dinâmico aqui para mim. E aí esse objeto dinâmico é o que eu vou mandar para o meu template. Então eu crio aqui uma seção chamada Velocity Context. E nesse Velocity Context eu passo o key, a chave, o objeto que eu quero mandar para o meu template, para que lá no meu template eu possa ter acesso a esse objeto aqui, ó, que eu preparei exatamente do jeito que está aqui. Eu poderia pegar um dado que veio lá do banco de dados e passar ele para esse meu modelo. Uma vez ele em memória, eu posso trabalhar diretamente no meu template. Então eu estou colocando ele no meu contexto. Depois que eu fiz isso, eu criei um String Builder, e aí eu vou passar esse String Builder HTML no meu render do NVelocity. Então aqui no meu NVelocity eu falo assim, ó, evaluate, execute para mim todos os dados que eu vou mandar nesse contexto. Eu poderia aqui ó, ter vários objetos que eu vou mandar no contexto desse Velocity Content. Eu estou colocando somente um. Obviamente que as keys aqui teriam que ser diferentes para modelos diferentes, ok? Então eu estou passando somente um modelo para o meu template. E aí aqui eu estou mandando executar. Nessa execução, eu passo aqui o meu String Builder do HTML, passo aqui um nome, esse é o nome de log. Esse nome, toda vez que der erro, toda vez que eu mandar dar um evaluate e ele retornar aqui falso, ou seja, ele não conseguiu renderizar, esse log ele vai mostrar com essa key aqui ó, nos meus logs do .NET. Então eu coloco esse aqui para mostrar no meu log, tá? E aí aqui mais para frente eu coloco o conteúdo, que é o conteúdo que eu gerei lá no meu HTML e mandei para cá. Qual o conteúdo que foi gerado? O conteúdo que está diretamente lá no meu código. Então eu vou mostrar para vocês já já esse conteúdo aqui. Depois que eu fiz isso, eu venho, jogo para minha ViewBag o HTML renderizado. E aí eu chamo a minha Action View. Chamando aqui a minha Action View, meu Action Result, eu venho e abro aqui o Preview Dinâmico. E nesse Preview Dinâmico a única coisa que eu preciso fazer é dar um raw do conteúdo da ViewBag, ou seja, o conteúdo que eu carreguei aqui, que é o HTML, como eu preparei aqui no meu controller MVC HTML. Feito isso, ele renderiza para mim. Agora vamos ver o que eu coloquei no meu template, né? Vou dar aqui um play novamente para carregar minha aplicação. E aí a gente vai ver o que eu coloquei a mais aqui no meu template. Bom, página carregada. Agora eu vou fechar aqui.
E agora a gente vai ver aqui, ó, no editar, o que é que ele trouxe, ó. Nesse caso, eu trouxe um HTML. Agora, neste outro caso, que é essa outra página aqui, ó, eu coloquei um HTML bem diferente, bem dinâmico. Eu vou copiar ele aqui, vou jogar no Sublime para ficar mais claro para vocês como que ele está mostrando, ó. Vou colocar ele aqui. Aqui é onde eu já estava mexendo, ó. Mas olha só, vou colocar ele aqui. Deixa eu copiar de novo. Tá aqui, copiei tudo certinho. Então olha aqui que legal, ó. Eu estou mostrando aqui para vocês que eu coloquei aqui um H2, coloquei na realidade um H1, coloquei aqui o Aparecido, coloquei um texto HTML. Aqui eu coloquei um H1 falando tabela. E aí o que eu estou utilizando essa tabela? Eu estou utilizando o objeto chamado model. E quem é esse objeto chamado model? É esse objeto aqui, ó, que eu criei ele aqui dentro e mandei ele no meu contexto chamando como model. Então lá no meu template, onde eu vou utilizar para ser renderizado, eu tenho aqui esse objeto model, onde eu posso acessar a propriedade dele header. Criei aqui um estilo CSS para poder estilizar uma tabela que eu vou utilizar para mostrar os dados que eu trouxe para o meu template. E aí aqui, olha só que legal, criei uma tabela, criei um TR, TD de ID, nome e negrito, fechei aqui a TR e aqui eu começo a fazer código dinâmico. Isso que é muito interessante aqui no meu HTML, porque até então eu só conseguia alterar coisas HTML dinâmicas, mas eu não conseguia fazer código, eu não conseguia programar efetivamente. Neste caso agora eu já consigo, porque ó, eu estou utilizando o NVelocity, fazendo aqui ó, um for each, pegando os itens que eu tenho dentro desse meu modelo. E quem são os itens que eu tenho dentro do meu modelo? Aqui no meu controller mostra o que eu estou mandando para lá. Então esses itens são esse ID, esse nome e esse negrito, tá vendo? Voltando aqui, aí eu tenho aqui ó, uma coluna onde eu estou mostrando um ID, outro nome. Aqui eu faço uma verificação se essa variável aqui está negrito. Olha que interessante aqui, ó. Eu passo um falso, eu passo um outro true. Então esse aqui está verdadeiro. Então quando ele cair aqui nessa verificação, ele vai ver. Esse está negrito? Então nessa TD aqui, ó, coloque o valor em negrito. Caso contrário, que é o else, não coloque em negrito. Tá vendo? E aí eu vou e faço o meu looping aqui, ó, preenchendo a minha tabela. Olha que interessante, eu preparei todo o meu código aqui, agora eu vou copiar esse código, vou vir aqui no meu CMS e vou simplesmente colar no meu editor de texto. Olha aí, ó, coloquei aqui no meu text area, salvei e agora eu vou dar um preview. Olha lá como é que vai acontecer o preview. Olha aí, o preview trouxe totalmente dinâmico, tá vendo? Eu vou fazer uma alteração de estilo para isso aqui ficar branco. Eu venho aqui ó, no meu HTML e falo que eu quero a cor, né? A cor desse meu, dessa minha tabela aqui, ó, desse meu table header como branco. Então, ó, eu vou colocando aqui como color e aí eu coloco aqui sustenido FFF. Pronto, falo que ele é branco. Copio o meu HTML. Olha que agora eu não preciso buildar o código do C#, não preciso fazer mais nada. Olha só, eu só vou pegar aqui o meu código, vou dar aqui um alterar, vou colar o template que eu acabei de mexer e venho aqui no meu código, altero e o meu preview já deve estar funcionando, ó. Já vou pegar aqui, ó. O preview já funciona na hora, tá vendo que legal? Aí se eu peguei registro do banco de dados, toda vez que eu pegar o registro do banco de dados, eu vou colocando aqui e ele vai preenchendo, cadastrou no banco de dados, vai mostrando aqui dinamicamente. Olha que legal, vou fazer o seguinte aqui de novo, ó. Vou voltar aqui no meu template e vou duplicar 3 linhas aqui, ó. Ó, dupliquei, peraí, dá um pause aqui. Vou duplicar algumas linhas, ó. Essas dos true. Coloquei 3 linhas aqui, ou seja, coloquei mais 2 dinâmicas. Vou dar um play aqui, ele vai compilar a minha aplicação e agora você vai ver que lá no preview ele vai ter mais itens naquela tabela, porque agora eu tenho aqui, ó, mais itens que eu coloquei. Então, deixa ele carregar, ó, voltando aqui, dando reload. Deixa eu carregar aqui o reload. Olha lá, ó, ele já apareceu mais linhas aqui para mim, tá vendo? Deixei esse negócio totalmente dinâmico. Agora olha lá que interessante, eu utilizei o meu Action Viewer para que ele pudesse então adequar todo o código que eu estou colocando dentro desse tema. E se eu quisesse pegar esse HTML e colocar fora desse tema, quisesse renderizar somente esse HTML inteiro, eu poderia fazer? Claro! A única coisa que você precisa fazer aqui, ó, é criar uma rota, utilizando o próprio NVelocity aqui seu, mas ao invés de você usar o Action Result, você utiliza a string. Ou seja, você vai retornar uma string diretamente e aí ele não vai pegar nenhum tipo de template seu, nenhum tipo de tema seu, nenhuma master page.
ali, né? Ele não pegaria. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu criei aqui um método diferente e esse método aqui eu vou colocar no tema, tá vendo? Que é aquele que eu não quero que ele traça o tema do negócio. Vou colocar aqui como string e aí o meu retorno, ao invés de eu mandar um retorno de action view, eu retorno esse HTML aqui, que é o que eu tenho o HTML renderizado. Então olha lá que legal. Só com isso daqui e a rota que eu criei, tá vendo? Eu criei uma rota nova aqui, falando que é o no tema, para minha ação. Eu vim aqui, estou utilizando a ação no tema, ok? Vou dar um build aqui. Agora vocês vão ver que quando eu digitar essa rota aqui no final, ele vai trazer somente aquela tabela com os dados que eu coloquei. Então, ó, deixa eu pegar aqui a rota que eu quero, essa rota certinha aqui, ó. Tem o final no tema, vou colocar o preview dinâmico no tema. E aí, olha lá que legal. Ele vai carregar aqui as minhas páginas. E eu vou pegar aqui, ó, preview dinâmico, ó, vou tirar, vou colocar aqui o barra com o no tema no final, ó. Dei um enter. Neste caso, eu renderizei somente essa parte direto. Eu não mandei para o meu tema. Ou seja, aqui eu poderia fazer um template HTML onde você libera para o usuário fazer o que ele quiser. Ele pode digitar o HTML dele, pode fazer a folha de estilo dele, pode incluir o que ele quiser aqui dentro, que vai ficar bem legal esse tema renderizado somente do conteúdo. Agora, nesse outro caso aqui, ó, eu utilizei o conteúdo renderizado dentro de um tema, que é o tema que eu estou utilizando para o meu projeto, ok? Agora, olha só que interessante, eu vou deixar isso aqui buscando da base de dados. Ao invés de eu utilizar um modelo que eu fiz, eu vou preparar também um modelo da base de dados. Então, vou pegar essa própria aqui, ó, de páginas, ó, e vou mandar todo o conteúdo de páginas também. Então, aqui no meu put, eu vou criar mais um item aqui, ó, derrubei, vou criar mais um item, e aí nesse item eu vou colocar aqui como páginas. Nessa páginas, eu vou passar aqui o meu objeto página e vou buscar todos os registros que tem no meu banco de dados. Então, olha lá, ó, páginas, ponto, aqui eu vou pegar todos os registros. Busca por ID, eu não tenho um método UAU aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, método todos. E aí eu quero trazer todos os registros que estão no meu banco de dados. Venho aqui, deixa eu ver como é que eu fiz, que eu acho que eu já tenho esse método aqui no meu index, né? No meu páginas aqui em cima. Nesse mesmo objeto, eu tenho aqui um que eu busco. Páginas.nome, páginas lista, ó, páginas lista. Então é esse aqui que eu vou pegar. Então, voltando aqui de novo, eu já tinha esse método, não precisava criar ele de novo ali. Então, vindo aqui no meu objeto, ao invés de ser todos, é lista. Então, eu tenho que criar aqui uma nova instância. Então, é new de página ponto lista. Ok. Aí ele vai pegar minha lista aqui, vai retornar para mim e vai colocar nesse objeto dinâmico aqui. Agora, quando eu compilar aqui, no meu template, eu já tenho carregado na minha base de dados essa aqui chamado páginas, né, esse objeto, onde eu tenho todas as páginas aqui. Eu posso fazer uma outra tabela abaixo desta tabela que eu criei aqui, ó, agora com conteúdo de páginas, né? Vai ficar bem interessante isso daqui também. Então deixa eu carregar aqui a aplicação. Enquanto está carregando, eu vou começar a mexer no meu template aqui embaixo. Ó. Então eu tenho essa tabela aqui que eu fiz para aí eu vou dar aqui alguns enters aqui, colocar um BR, outro BR aqui, e vou colocar essa outra tabela. Aí essa outra tabela eu vou colocar assim, ó, ID, nome e página, o nome da minha página. Nesse caso, eu não vou colocar models, eu vou colocar aqui, ó, como páginas. Esse é o meu objeto que eu quero mexer. E aqui, ao invés de colocar item, eu vou deixar o nome como página. E aí, nesse caso, página.id e aqui página.nome. Nesse outro caso aqui eu não preciso fazer essa validação e aqui eu vou colocar página. Nesse outro caso também eu só tenho é o nome e... Peraí, não, aqui eu não tenho nome, é somente ID e página. Aí eu venho aqui e deixo desse jeito, ó, o ID e a página do conteúdo que eu trouxe dinâmico da minha base de dados, tá vendo? Então criei mais um código dinâmico de algo que eu trouxe no meu template. Copiei. Agora eu vou colocar esse conteúdo diretamente aqui no meu texto. Ó. Tá vendo que eu mexi aqui, eu mexi lá no HTML do meu código, mas eu não salvei na minha base de dados. Agora eu vou vir aqui na minha base de dados, vou dar um editar
e vou salvar esse HTML que eu acabei de alterar, tá vendo? Colocando ele aqui, salvei. Agora eu vou dar um preview aqui de novo, vamos ver o que vai rolar. Ó, ele não achou nenhum conteúdo, tá vendo? Ele trouxe aqui o meu negócio, mas não achou nenhum conteúdo. Agora vamos ver o porquê. Aqui a gente está mandando uma lista para cá chamado páginas, e esse deveria ser o objeto dinâmico que a gente recebe lá, né? Agora vamos ver as propriedades que está aqui, porque quando dá erro nesse tipo de template, olha que legal, ele não mostra aqui um erro na tela. Ele só esconde no template, por quê? Ele entende que essa linguagem de marcação é uma linguagem que ela não pode afetar o usuário final. Então ela faz um negócio bem interessante aqui, que é não mostrar o erro para o usuário final. Então você que está desenvolvendo, que está criando, está provendo as informações para mandar ali para o seu cliente, você tem que conseguir depurar e saber o que está acontecendo. Então vou colocar aqui um debugger e vou rodar de novo esse preview para a gente ver o que ele vai trazer aqui. Ó. Atualizar, peraí, eu coloquei o preview no lugar errado. Eu estou aqui na rota que renderiza todo mundo. Ah, é verdade. Então aqui eu coloquei no lugar errado. Eu vou colocar aqui também nessa outra rota aqui, ó. Aí colocando aqui, eu estou acessando a rota que não é a rota preview geral, porque eu tenho duas, né? Ó, lembra que eu criei essa ação, ok? Que é o dinâmico, e essa ação daqui de baixo, que é o dinâmico no tema. E a gente fez o teste nessa dinâmico, a gente não fez na dinâmico no tema. Então por isso que não trouxe o conteúdo de páginas aqui também, tá bom? Agora eu vou dar um play de novo. Possivelmente a gente já deve ter colocado no contexto do Velocity essas páginas. E aí agora na compilação a gente já vai conseguir ver o conteúdo mostrando aqui. Então, ó, carregando a página aqui, vou dar um reload no dinâmico. Vamos ver o que ele vai trazer agora aqui embaixo. Ó. Ele tem que trazer os IDs e as páginas que estão lá cadastradas no banco de dados. Vamos ver. Deixa eu carregar. Trouxe, tá vendo? Ó, ID 1 e ID dinâmica. Olha lá que interessante. Ó. Agora se eu voltar aqui no cadastro de páginas, incluir uma nova página. Ó, vou colocar aqui, ó, teste. Vou colocar teste no conteúdo. Coloquei uma data, salvei. Tá vendo? Salvei, ó, tá aqui meus 3 registros. Mas eu vou clicar aqui no preview dinâmico desta página que foi o que eu alterei. Olha lá. Nela, ela mostra aqui, ó, todo o conteúdo que eu trouxe da base de dados. Então, provi aqui 2 objetos para a minha linguagem de template do NVelocity. E com esses objetos que eu fiz aqui, eu dou liberdade para o meu front-end, dou liberdade para o meu cliente fazer o que ele quiser com as alterações do HTML. Ele decide como que vai ficar o template aqui. Eu vou lá, vou prover os objetos que ele precisa trabalhar e ele decide como que ele vai trabalhar com esses objetos. Entendeu? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, dar um like no canal, fazer um subscribe, mandar para as pessoas que você conhece, porque assim você me ajuda o projeto a crescer, você me ajuda o canal a crescer, você ajuda outras pessoas também que querem aprender esse conteúdo de forma gratuita, né? Ou seja, um conteúdo de extremo valor e que outras pessoas até pagam para aprender e você pode aqui conseguir ajudar outras pessoas mostrando essa lista e essa forma de ganhar conhecimento de forma gratuita. Então outras pessoas vão ficar extremamente gratas quando você compartilha também, tá bom? Então é isso, até as próximas aulas, onde eu vou trazer novos conteúdos para vocês e a gente pode continuar aí com coisas a mais. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, coloque nos comentários aqui também que eu vou avaliar e trazer o conteúdo para vocês aqui gravados em vídeos, tá bom? Então é isso, até mais pessoal e até as próximas aulas.